Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos fazer um react deste vídeo. Eu sei que minha câmera está ruim agora, mas é porque eu tô tentando gravar de noite pra adiantar vídeos, que faltou alguns dessa semana. Então, vamos dar uma olhada, vamos aprender a estudar com o Paulo Músico Wesley. Não tem muito a ver com a parte de musculação, mas querendo ou não, eu prego o estudo aqui, então esse vídeo vai ser muito interessante. Você só aprende, eu vou repetir aqui pra câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. Isso é verdade, você só consegue aprender se seu cérebro começa a se moldar. Coisa. E eu não consigo lembrar. Se eu leio, É por que colocaram essas coisinhas de ar, cara? parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante. E por que eu tô colocando essa pergunta pra você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar pra elas o que funciona comigo. Algumas coisas que funcionam comigo. Nossa, por que colocaram isso? Não deixaram só eles falando, cara? É o vídeo inteiro nisso. Nossa, que ódio. Agora, eu Esse negócio de IA, cara. percebo que você conseguir de IA ou o cara estudar fez? 2 é anos uma atrás, o questão cara fez. também de neurociência à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é É verdade. que vai ficar fácil, é que você vai ter pelo menos um caminho. E que não é só uma forma... Cara, estudar nunca é muito fácil. Se tá muito fácil, tem alguma coisa errada. Sabe, você tá muito acomodado. Pra mim, tipo, sempre que eu sinto acomodado no estudo, eu tento ou aumento o tempo ou vou pra assuntos mais complexos, mas nunca é muito fácil. pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga, né? E aí o que eu explico para os meninos? Falo, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, né? Porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino Infelizmente não vai conseguindo. com 350 quilos. Né? O agachamento com 290, né? Com um pé só, né? Não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre o estressante, isso é válido para o aprendizado? É bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, Pior que é verdade, é muito boa a analogia entre os dois. um cérebro é muito, metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo, porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e Isso é verdade. eficaz, tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. Quando veio me perguntar de estudo, cara, Eslen, é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando, essa pessoa tá errada em múltiplos camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Assim, como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante, que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Isso já foi demonstrado demais, Isso é verdade, você precisa estar concentrado pra aprender. cara. Um Eu tô pesquisador concentrado nesse vídeo, eu fiquei até em silêncio, comecei a prestar atenção e esqueci que tava no react. chamado Merznick, um cara pica na área de neuroplasticidade, você só aprende, eu vou repetir aqui para a câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. A neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência. Então o estudante que chega para mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade, aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banha, fala, eu não sei o que acontece, eu leio 3 páginas e não entra nada na minha cabeça, e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Se você não ter alerta. Cara, e o alerta, ele é o oposto do sono. Então você Cara, que eu queria trocar meu fone. Aqui tá quieto. precisa dormir bem para conseguir ter uma capacidade de... É Estar o alerta. início, é a base, é a A terra. base de ao sono, cara. Cara, dormir muda completamente seu estudo. O pessoal fica muito tentando procurar suplemento, né? Pra estudar melhor. Mas, cara, talvez pra você estudar melhor, você precisa de um suplemento pra dormir melhor. Entendeu? Pode te ajudar muito mais você tomar uma melatonina, que não é um suplemento que vai te ajudar a estudar em si melhor, mas consequentemente vai te melhorar teu estudo, entende? É tipo, você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra Certo. possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, uma estratégia de estudo, o que você vai padrão, estudar. né? E principalmente, cara, motivação. Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu fiz, que chama Como Aprender a Gostar de Estudar. Não é sobre como estudar. Ah, tá. Técnica, não é. Cara, fala pra você, técnica não importa tanto, cara. Se você estudando, você vai avançar, cara. Entendeu?
Você vai avançar. Técnica de estudo. É como aprender a gostar de estudar, onde eu tento explicar pra pessoa como usar o sistema de recompensa dela Eu vou te falar a favor uma coisa dos que estudos. é meio óbvia, mas você vai explicar isso. É muito mais fácil a gente estudar de uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa. É que a necessidade, ela é o medo. E é também uma coisa que a gente gosta, né? Começa estudando uma coisa que você gosta e precisa, tá ligado? Tipo, eu gosto de estudar sobre musculação e dieta, eu preciso, é meu trabalho, então eu faço isso com o maior prazer do mundo, cara. É Meu motivacional. pai comprou um carro. Ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro do que se ele Sim. tivesse que ler esse manual pra nada. Sim, com entendeu? certeza. Com Eu, certeza. se eu preciso editar um vídeo, que foi o que aconteceu, eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma coisa prática pra usar aquilo. Com entendeu? certeza. Você E você alinhar a teoria com a prática é o ideal, ter né? o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa. Isso ajuda você a ter motivação pra estudar. Então, o que você vai ganhar estudando? E medo. Medo? Medo. Medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? Medo Como é que de- o Paulo, Medo que é um de sucesso. De bombar na prova? Ou de de... fazer cagada com Ah, os tá. pacientes, Ah, não entendi. tratar direito alguém, não conseguir evoluir, outros No caso canais do carro do meu pai, de estragar lá na estragar, puta que pariu e não sei o que não sabe o fazer. que arrumar. Outros podcasts atropelar o teu porque você as edição tá ruim. Tem que ter Entendi. medo, cara. Então, medo sim, É até verdade, medo é... Eu tenho medo de ficar pra trás também, cara. porque o cortisol, que é um dos hormônios do medo, ele é neurotrófico. Exato. Não é à toa que o cortisol é neurotrófico. Por quê? Numa situação de medo, o que você tem que fazer? Reagir. E lembrar, né? Exatamente. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o estresse pós-traumático, que é um transtorno, Sei. é uma super memória. O quê? Claro. Sim. É verdade, né? Pensando por esse lado, é realmente uma super memória. Você foi Você assaltado na rua escura. Aí você começa a ter medo de todas as ruas escuras porque você não esquece que foi assaltado na Ah, rua tá. E escura. você faz a ligação, né? Viu rua escura, tem aquela memória muito vívida, né? E começa a ficar em choque, né? É uma Você tem super medo de memória. escuro, você tem medo de rua, você tem medo, você tem Entendi. medo das E é associações. importante, cara. Eu sei que é estranho, mas é importante evolutivamente você lembrar de onde que aconteceu uma cagada com você. Claro. Você não fazer de novo. Fazer de novo, né? Só que o problema é que às vezes isso generaliza no seu cérebro pra outras coisas. Então você tem medo de descer aqui no escuro. Não foi aqui que você foi assaltado. Foi escuro que você foi assaltado. Eu acho que é legal a gente levantar isso, porque tem dois caras que eu gosto muito, assim, e que tem relação com isso. Um, Steven Pinker, que tem esse livro, How the Mind Steve Pinker. Works, e um dos caras que... Um dos livros que eu me surpreendi, que eu achei que, putz, ia ser um livro estranho, ranheta, mas que eu gostei bastante, de um cara que chama Rick Hampson. Ele escreveu um livro que chama A Mente de Buda. Por que é legal? Olha só que legal. O Steven Pinker, ele fala que a inteligência, você tem duas formas de trabalhar o cérebro. Primeiro, a forma objetiva, que é ele categorizando informação. Então, por exemplo, né, o que é uma jujuba? Né? Uma jujuba, ela está dentro do grande grupo das comidas, no subgrupo dos doces, dentro dos sobremesa, dentro daquilo que é o snack rápido, né? Dentro do que é sabor de fruta, dentro do que tem bastante açúcar. Tá. Isso é a jujuba. Então, uma das habilidades do cérebro e a forma dele aprender, ele é agrupar. Por isso também a nossa grande É verdade, né? A gente faz meio que um agrupamento geral, né? capacidade ou a grande tendência que a gente tem de criar padrões. Economiza A outra- energia. Muita A gente energia. é muito bom em fazer padrões. É que o Wesley falou, economiza energia, né? E o nosso cérebro, inclusive, funciona com energia. Isso é muito louco, cara. Eu acho muito louco essa parte, tipo... Teu cérebro manda sinais elétricos, cara. E isso é muito foda na minha cabeça, cara. Porque teu cérebro manda um sinal elétrico pro teu músculo libera algo químico, cara. Isso é muito... Putz, cara, isso é muito foda, cara. Sempre que eu penso nisso, essa interação entre química e elétrica, eu acho muito foda dentro do teu corpo, cara. Teu corpo vivo, cara. Cara, isso daqui é loucura, cara. Eu fico até animado, fico até empolgado de falar, né, cara? Energia. Exatamente. E a outra coisa é a nossa capacidade de controle de emoção. Por quê? Quando você tem a categorização de informação, ela não transforma as suas ações. E que as emoções são necessárias para que exista ação. Então, a emoção participa também, de certa forma, da inteligência. À medida que a emoção é o triste. Isso é verdade, tá? Às vezes, pode ver, você começa a ficar triste, você tem uma memória, puxa uma memória de você. Isso é verdade demais, cara. Trigger para ação. E aí a gente tem as 6 emoções básicas. Então, tristeza, medo, aversão, raiva, surpresa e finalmente alegria. E que essas emoções, elas trabalham para modular a sua ação, né? E que dentro dessas, bom, pelo menos ele falando, né? Dentro dessas, a mais importante seria, surpreenda se você, não é a alegria, mas é a aversão, que a aversão te mantém vivo. O que é a relação É verdade. com o Rick Hampson?
No livro dele, O Cérebro de Buda, Buddha's Brain, ele fala muito Cara, eu fico com ódio dessa edição. Por que não deixou só eles falando, cara? O vídeo ficaria 1000 vezes melhor, cara. sobre o que é a doutrina budista, mas ela vista sob uma ótica de neurociência. Por quê? Porque quem que é esse Rick Hampson? Ele é um psicólogo, né, um terapeuta formado nos Estados Unidos e que tem uma série de trabalhos, mas que ele fala de 3 que são os pilares do budismo, né? Basicamente, virtude, concentração e sabedoria. Virtude Cara, ter esse pilar é essencial pra qualquer pessoa, né? Não só de quem você ter um propósito. Concentração de você conseguir ter a capacidade de foco em uma situação. E sabedoria, a capacidade de você ter um pensamento elaborado. Só que essas coisas, e aí a gente tá com o Wesley aqui, a gente desenvolve, certo? E que isso tem relação também com a nossa capacidade de estudar e de, principalmente, não só gostar de estudar, mas você achar importância no que você tá fazendo. Eu vejo muita importância no estudo. Que nem eu falei num vídeo aqui, eu estudo pra meio que educar meu filho, cara. É meu objetivo de estudo fora da musculação, né? Meu objetivo é ser intelectualmente apto o suficiente pra conseguir educar meu filho bem. E dar o que eu não tive, né? Uma educação boa. Ser muito sincero, por exemplo, música é matemática. E eu aprendi a tocar violão. Por que eu aprendi a tocar violão? Eu tinha um motivo muito importante, né? Eu queria tocar violão Moto Lazarento. para Roberto, que era uma motivação muito forte para mim. Então eu peguei o violão, blém, 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 até saiu uma música, saiu, né? E é uma forma de estudo. Então, talvez se eu fosse pegar qualquer outro instrumento, ou se eu fosse sem contexto, nunca ia aprender a tocar o instrumento, porque eu tinha um motivador muito forte, né? Então, Motivador fofo, né? eu acho que vale a pena, Wesley, a gente elencar algumas coisas, já que a gente tá aqui, já que a gente estuda bastante, e não necessariamente porque a gente gosta, né, daquele determinado assunto. Por exemplo, às vezes a gente tem que olhar coisa que a gente não gosta de olhar. Precisa, né? A gente precisa. Mas precisa. E pra gente o desafio é desenvolver o saco para, primeiro, fazer aquilo. Segundo, captar aquela informação. Terceiro, categorizar e elaborar essa informação. E quarto, saber raciocinar sobre ela e não responder a ela também de uma forma emocional. Ter aquilo guardado como se fosse uma informação. Porque é fácil você não gostar daquilo Guardar numa gaveta, né? que você não concorda. O difícil é você respeitar aquilo que você não concorda e entender que tem momentos que aquilo ele representa uma variável Legal. importante. Legal. Vídeo bacana. Desculpa pela câmera de volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima live todo final de semana aqui no canal, todo sábado. Beijo pra vocês e tchau, tchau.